Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Que o Covid abandone nossas vidas assim que possível, né? Ô, coisinha que chegou para... Ô, coisinha que demorou para chegar, para ir embora, hein? Pô! E aí, tu já tem hoje... antes do começo eu dizia... Covid, quem num dia, Covid, ou você teve, ou você tem, ou você terá. Eu já estou nos que tive. E tu também, né? Agora, é muita coisa, cara. Mas tá bom, como é que tá as coisas aí, Demar? Quanto tempo? Olá, Paulo. Olá a todos e todas. É uma satisfação retornar a essa bancada. Já faz uns dias, né? Mas estamos aqui, sobrevivendo com muitos arranhões, né? Como você bem já iniciou dizendo, a situação de Covid não é fácil. Mas enfim, uma saudação a todos e todas que nos acompanham em mais esse momento. Tá. Hoje eu quero conversar contigo aqui, você como beiradeiro, literalmente mora lá na roça, que fica de me trazer banana, macaxeira, essas coisas, não traz nada. Tanto sem vergonha, nem um abacaxizinho mais trouxe. Paulo, tá me distratando em público. Eu já trouxe banana, vocês viram que eu entreguei para ele. Me trouxe um cacho de banana, mas tá bom, tá. Por isso que ele não ainda vem aqui no programa, porque ele me trouxe um cacho de banana. Meu amigo Idemar, não tem problema, mas ele vai lembrar de trazer, espero. O Idemar, uma coisa que me chama a atenção é que onde a fome voltou a crescer no Brasil, e esse eu quero que seja pelo menos uma parte do tema da nossa conversa, e você está com uma vulnerabilidade alimentar muito alta. Uma coisa que... esse dia eu estava lá em cima na Assembleia, olhando assim o rio, e olhando quanto peixe tem naquele rio Madeira. Muito peixe. E quanto mais perto da usina, tu não pode pescar. Agora tu imagina se houvesse um jeito de nós fazer uma pesca organizada e distribuir esse peixe à população. Ou que seja até um valor simbólico para poder comprar outras coisas, para transformar isso também em sacolas básicas. A R$2 o quilo de tambaqui, ou o peixe, no modo geral, que você vai pescar de tudo ali. Não vai depredar o rio. Se tu fizer isso direitinho, fora da piracema, tá entendendo? Agora, depois que as usinas chegaram aqui, você lembra quando pegava o peixe com a mão na subida do rio? Sim, meus filhos, nós fizemos isso na cachoeira de Teotônio, a gente pegava peixe com a mão, literalmente. Então, e comia peixe um mês inteiro, porque congelava e pá. Aí tu imagina, um monte de gente passando fome, uma dificuldade alimentar, o peixe no mínimo a R$10 o quilo. O mais barato. Me explica por quê, como é que está a vida do ribeirinho e a questão do pescado. Isso é a nossa conversa de hoje. Eu vou chamar a vinheta e tu vai começar a falar, tá bom? Tua mulher tá melhor? Ela foi super da vesícula, né? Graças a Ana Mantuiqui, Márcia está bem, Márcia Moura fez a cirurgia da vesícula, já está saindo do processo de recuperação, muito bem. Graças, com todas as precauções, né? Que, claro, uma ressalva que nós tivemos que fazer no hospital particular, porque o hospital público não tem espaço, né? Não tem vaga para nada, não Só se for ela estiver morrendo. Aí ainda olha lá, né? Porque ainda corre risco de chegar morrendo e morrer contaminado, né? Infelizmente, pela situação gravíssima, que depois durante a nossa fala, podemos até passar por esse assunto também, né, Paulo? Mas contigo. Vamos começar pelo peixe, depois a gente termina sobre o atendimento, como é que está o ribeirinho. Eu quero saber como é que está chegando lá na ponta do ribeirinho, porque graças a Deus a enchente esse ano não foi das maiores, né? Como é que está o desbarrancamento lá da tua região, que é horrível. Como é que está a questão da internet, da educação lá. Eu quero porque vocês vivem numa comunidade isolada. Nazaré é a comunidade que está aí, depende para chegar lá, é fluvial, né? Não tem outro jeito. Quantas horas de barco?
Barco é 6 horas, esse período que está cheio. Agora tu imagina, 6 horas de barco. Não, de descida. Descida. De subida aí é 10 horas. Ah, tem que sair de manhã cedo. Se for para um caso de emergência, quando tem uma rabeta não, porque não teria, mas quando tem o serviço que sai com uma ambulância, quando se tinha ambulância, porque né? Não tem mais ambulância. Não tem mais ambulância, o que se tem, não tem mais barco hospital. um barquinho lá, uma voadeira, quando está em condições de uso, né? Ou se não, às vezes precisa emprestar um vizinho. Na voadeira fazem quanto tempo? Aí para vir até a boca do Jamari, que vem até ali para poder embarcar. Então aí até ali 1 hora de puxada, até ali. Eu tive hemorragia gástrica. Vixe. E eu só escapei porque estava perto. Não, porque eu estava dentro da porta do hospital, comecei a me sentir mal, fui no hospital. Então, imagine. Aí eu lavei tudo de sangue na época. Imagine. Né? E aí os caras deram um jeito rápido. E na época eu não tinha Covid. Você imagine alguém com uma crise renal lá. Não, uma hemorragia, cara. Uma picada de cobra. Outra. Bom, enfim. Da cobra não... Essa é uma dos grandes desafios. Então, né? eu acho que para morar num lugar desse, tu tinha que receber um salário mínimo, no mínimo, cara. Tinha que ter, sabe? Sim, aí entra um outro tema da área socioambiental que deveria se ter, inclusive deu um passo, já que você abriu, você deu um passo no Congresso Nacional, que é a chamada Bolsa Verde, né, para apoiar as populações tradicionais, né, como se fosse uma forma de compensá-las por estar cuidando desse ambiente para todo mundo. Está gerando comida para a cidade, está cuidando do ambiente como um todo, ao garantir a floresta. Está evitando o desmatamento. Só que, bom, passou na Câmara Federal isso, inclusive esse ano, né? Vamos ver se ela avança. E é um projeto antigo, que inclusive Anselmo de Jesus, que era deputado federal na época, foi quem propôs esse projeto. Depois sofreu algumas alterações e só agora é que passou. Tá, deixa uma vinheta, vamos começar pelo peixe, depois a gente vai de volta para o Bolsa Verde, que Bolsa Verde acho que é uma coisa interessante também de conversar. Tranquilo. Se o tempo der, né? Se não der, tu vem outro dia. Tá? Por favor, Deus, nossa vinheta. Vamos lá, deixa eu arrumar meu colarinho para ficar bonito no vídeo. Né? Tem muita gente que nos assiste lá no Embaixo Madeira. Tem mesmo? No mundo todo nos assiste, né? No YouTube. Depois que você foi pro YouTube, agora aí é tranquilo. Virou youtuber. Tá, ô querido. Tá, vamos começar. Por que a gente não explora melhor esse Rio Madeira? Aí tem os caras que vão lá pescar, pescam aquele monte de peixe. Olha quanto peixe. Rapaz, um pirarucu se pega, alimenta quantas pessoas de uma lapada só, rapaz? Então, Paulo, vamos começar por uma análise dessa conjuntura do peixe no Rio Madeira, né? Importante você trazer esse tema, primeiro para a gente entender o antes e o pós-usinas, é que nós temos esse recorte muito pertinente aí. Bom, como você bem lembrou, aí saudosamente, o tempo que a gente ia na cachoeira de Teotônio, ou mesmo de Santo Antônio, você conseguiria pegar peixe com a mão, né, Eudes? Eudes fez isso também. Quem é que não fez, né, morador de Porto Velho, que gostava de pescar, que não fez isso? Então, eu me lembro, meus meninos pequenos, a gente ia para Teotônio com todos os cuidados possíveis ali pelas pedras, o menino pegava peixe, ficava feliz da vida, que não precisava nem de anzol nem nada. Bom, esse tempo passou, Paulo, esse tempo passou. Quando chegou aí a instalação das 2 usinas hidrelétricas, a primeira com Santo Antônio, primeiro foi isso, foi justamente promovida uma intervenção no ponto central da vida desses peixes, onde eles esperavam o momento para passar, e aí então por isso os pescadores aproveitavam que o peixe estava esperando a água subir, tinha bastante peixe, ia lá e pegava com facilidade. Mas esse tempo já foi, né? Ou seja, nós não temos mais as cachoeiras, nem de Santo Antônio, nem de Teotônio, e também aquele peixe que nós tínhamos em abundância, que alimentava a periferia de Porto Velho, que pela colônia de pesca tinha mais de 70 pontos de venda de peixe do Rio Madeira.
aquele peixe pequeno que chegava lá na comida dos que vivem nos bairros mais periféricos, hoje não tem mais, né? Ou seja, não tem, você só encontra tambaquis criados em viveiros, pouquíssimas, raras exceções você encontrar algum tambaqui nativo, que aí não é daqui, vem de outras regiões, vem do Vale do Guaporé, e você consegue encontrar lá de vez em quando já criados em cativeiro, ou quando é o período aí do jaraqui, você consegue encontrar um jaraqui. Pacu é raro você encontrar. Esses peixes mais comuns de consumo do beiradeiro, dos que vivem à beira do Rio Madeira, do Ribeirinho, esses peixes são raros, Em Nazaré, fora o período em que esses peixes estão fazendo a migração, né, que eles estão buscando lugares para fazer as suas desovas, e que aí eles começam a pegar as vazantes para o Rio Madeira, porque o peixe ele não anda o tempo todo pelo Rio Madeira, quando ele está fazendo a migração. Ele vai aproveitando os igarapés, os lagos, e vai fazendo então a sua circulação primeiro, até para driblar a força do Rio Madeira e driblar também aqueles que estão esperando ali no Rio Madeira, então o pescador no caso, né? Então o peixe ele busca também a comida que ele vai encontrar nesses igarapós, nesses lagos e tudo mais. Então você já não encontra mais, mesmo sendo lá em Nazaré, você não encontra, por exemplo, essa quantidade que a gente tinha de peixe antes. Os pescadores tradicionais que lá vivem até hoje dizem: olha, seu Lindo, quero mandar um abraço aí para o seu Lindo, para a dona Chiquita, ele sempre fala: agora para mim pescar eu tenho que ir muito longe. E ele, como já é idoso e depende do remo, pescador tradicional, antigo, é o remo, não fica em motor para cima e para baixo, que motor espanta o peixe, é no remo. E está muito longe esse peixe. Por quê? Porque está escasso e todo mundo vai atrás, e o peixe ele também tem as suas estratégias de se esconder, então ele se esconde. Então hoje no Rio Madeira, os pescadores antigos aqui da Cachoeira de Santo Antônio, que foram deslocados ali para o tal do novo reassentamento Engenho Novo, velho, e que perderam acesso ao rio, e até para encontrar o peixe para subsistência, e logo após os 5 primeiros anos, como dizia já nos estudos de impacto ambiental, de que se reduziria em 50% o estoque pesqueiro, os pescadores afirmam que reduziu em mais de 80% isso. Então significa claramente que nós geramos uma quantidade enorme de moradores da beira do rio e de pessoas, moradores das periferias de modo particular, das periferias de nossa cidade, que dependiam desse peixe pequeno que vinha do Rio Madeira para a sua segurança alimentar, para a sua subsistência, hoje não tem mais. Não tem mais. Hoje o pescador, e aí eu tiro por Nazaré, são períodos, e aí tem o respeito ao período defeso, que não pode ficar fazendo mais, não pode fazer aquela pesca que normalmente faz fora do período, é só o peixe para o seu consumo e é controlado, então há esse respeito. Mas há uma grande dificuldade como o seu Lindo enfrenta para poder, ou o seu Vale, para ir atrás do peixe. Mesmo no Lago do Cunhã, famoso, né, pela grande quantidade de pirarucu que tinha, de jacaré, hoje a população de jacaré tem muito, mas de peixe tem pouco. O desequilíbrio provocado pelo processo de construção das hidrelétricas estão sendo sentidos todos os dias pelas populações ribeirinhas. Você não tem sequer mais aquela propaganda que se tinha ainda antes de 2014, de que você encontrava a carne do jacaré, de plano de manejo vindo lá do Lago do Cunhã. Não existe mais isso. Porque com a inundação acabou até com a estrutura física que tinha do frigorífico. Então, todos esses fatores se somam para essa insegurança alimentar e aí, por tabela, nutricional das populações ribeirinhas.
E como é que essa população está se virando, né? Essa seria a pergunta. E como é que está se virando, então, diante dessa escassez do peixe? Olha, é hilário, mas você encontra como nós temos que fazer. Você tem período, você tem que levar peixe de açude daqui, comprar aqui em Porto Velho, colocar no freezer ali do barco para ele ir refrigerado e levar para comer o peixe lá na comunidade, levar daqui, do que vem de outras partes produzido em cativeiro, que não tem gosto de peixe, tem gosto só daquela gordura velha, saturada. Da terra. E não tem mais o tambaqui, o gosto do tambaqui da terra, porque não tem terra no peixe, só tem aquela ração, gosto de ração, aquela coisa gordurosa, insebenta, que se você colocar para assar, tirou, e se você não comer logo, se deixar esfriar um pouquinho, ele já vira puro sebo, não tem gosto de peixe. E é assim. Então veja, nós estamos com essa situação. Estou falando do Baixo Madeira, e imagine se falar para cima, falar das comunidades bolivianas, das comunidades pescadoras que nós tínhamos na velha Mutum e por aí vai. Então, se nós fôssemos depender de peixe, Paulo, do Rio Madeira, para garantir cesta básica com peixe, ou vamos pegar no período da Semana Santa, né, que os católicos ou não católicos, mas que optam por comer o peixe, seja por uma questão religiosa ou questão alimentar, que prioriza o peixe em sua mesa, veja, os caminhões que passam vendendo peixe, é tudo tambaqui vindo de represas, esses criados em cativeiro. Não tem peixe do rio, peixe nativo, porque nós comprometemos. E ainda tem um agravante, Paulo. Esta semana, uma matéria na Folha de São Paulo dá o destaque para uma pesquisa realizada, não só uma, são várias pesquisas realizadas por, claro, pesquisadores desta área, né, do peixe, que toneladas de peixes hoje na bacia dos rios amazônicos, aí não é só do Rio Madeira, estão com uma carga de mercúrio muito alta. E essa carga de mercúrio está provocando isso, com os estudos está ficando bem claro que a tal aí da doença Minamata, ela está presente em muita gente na bacia amazônica. E esse mercúrio que vem através do alimento principalmente, e aí o peixe é o principal alimento que promove então essa entrada do mercúrio no nosso organismo. E claro que é uma pesquisa que já vem de um bom tempo, porque a ação de garimpo nos rios amazônicos, desde o Peru, a Bolívia, Brasil e outros países, Venezuela e tudo mais, são intensas há muito tempo. E ainda tem o fator de que alguns desses rios também têm rochas que também produzem o tal do mercúrio natural. Mas a incidência do mercúrio artificial, e que aí ele é pesado, né? Mas ele consegue, através do chamado metilmercúrio, que é esse processo de calor que nós temos na nossa região, e que esse mercúrio depositado no solo entra em decomposição e ele se esfacela em partículas minúsculas, que o peixe, ao absorver o alimento ali nas plantas, ele leva junto para o seu organismo e depois passa para quem na cadeia alimentar se alimenta dele, e mais diretamente nós, as pessoas, os ditos humanos, né? Então veja que nós estamos com fatores agravantes, além de termos os impactos no estoque pesqueiro, promovido por esses barramentos que impedem a reprodução desses peixes, que não lhes permite o fator migracional, os peixes grandes, os chamados grandes bagres, piramutaba, os grandes migratórios aí, inclusive os botos, que são migratórios nessa grande caminho do Madeira, conectando com os demais rios dessa grande bacia, Madeira, Mamoré, Guaporé, Madre Deus, Abunã e por aí vai, Beni, estão
todos comprometidos porque o estoque cada vez menos, porque eles não passam a tal das escadas construídas nesses barramentos aí de Santo Antônio e de Jirau. Eles não passam. E ainda tem o fator dos peixes menores, ou dos peixes que acabam tentando descer, e ao passar por essas comportas ou por essas turbinas, sofrem compressões monstruosas no seu pequeno corpo, ao passar por essa turbidez monstruosa que ali nessa correnteza artificial criada nas turbinas, e eles não resistem, e por isso nós temos inclusive denúncias de pescadores aqui do Rio Madeira que encontram muitos peixes mortos nesta proximidade de Santo Antônio e também lá de Jirau. Significa que os peixes que estão tentando passar, descendo o rio, estão morrendo na pressurização que eles sofrem, ou na sobrecarga de pressão aí nessa correnteza artificial. Então, isso tudo se agrava com a formação desse grande lago que nós temos, que diziam, não vamos ter lago. Como não temos lago com esse grande espelho de água que nós temos? Quem conhece o Rio Jaci sabe qual era a dimensão do Rio Jaci e a dimensão que é hoje. E esse grande espelho d'água promove, com o nosso nível de insolação, de sol, né, de presença, de incidência de radiação solar, promove todo tipo de mudanças na formação de gases por conta da grande quantidade de matéria-prima que está depositada nesse solo, da madeira que está sepultada em grande parte dessa área onde foi feito desmatamento. Tudo isso promove formação de gases de efeito estufa e que estão colaborando cada vez mais para as mudanças climáticas em nossa região. Que aí, além da insegurança alimentar e nutricional, nós temos períodos intensos de seca e período intenso de chuva. Esse ano, como você bem lembrou no preâmbulo, as inundações. Esse ano, a água passou por baixo da minha casa 1 palmo lá em Nazaré, Paulo. Então, veja que isso atrapalha todo o processo de produção agrícola. Quem tinha os bananais nessa área de várzea, o bicho não aguenta, morre. Então tem também os alimentos da agricultura familiar, beiradeira, que também está comprometido, Paulo. Tá, eu também respondo no próximo bloco qual é a solução, pelo menos imediata, tá bom? Continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada.
Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Ô, Idemar, tem coisas na tua vida que eu invejo, assim, uma boa inveja. Que é morar no campo, no meio da natureza, mas o isolamento é muito grande, cara. E a condição, vocês deviam ter pelo menos uma internet, um posto de saúde com pronto atendimento. Né? Pois é. E agora, com relação à internet, aproveitar para te cortar, eu não venho mais vezes aqui porque você só quer que venha aqui. Eu tenho como vir aqui pela internet agora lá, mas não, só. Mas o dinheiro aqui não está dando para comprar a plataforma para fazer. Quando o sinal permite, né? Porque a gente depende do tempo. Se estiver chovendo, não tem internet. Se cair energia, não tem internet, essas coisas, né? É normal. Normal. Mas é isso. Mas claro, Paulo, tem as coisas boas, sim. Né? E tem os desafios, né, Paulo? Tá, então concluindo. Então concluindo. Solução para o problema. Então, você deixou essa já solução para o problema frente a tudo isso que a gente colocou. Primeiro, bom, como já falei outras vezes, eu faço parte do Fórum Mudança Climática e Justiça Socioambiental a nível nacional e também da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil. E dentro das nossas linhas de atuação, uma das coisas é deixe o nosso rio livre. Deixe o rio correr, que a vida vai continuar a pulsar. A natureza por si só, a mãe natureza por si só, ela consegue construir os fluxos naturais da vida. Agora, quando se intervém, essas intervenções quebram esse curso natural da vida. Então, só temos um jeito, é deixar o nosso rio livre. E nós podemos ter o nosso rio livre sem barragens, gerando energia solar. Por que nós temos que ficar barrando os rios, atrapalhando o fluxo natural da vida? Nós temos solução, sim. O problema é que quando se junta a vontade a fome com a vontade de comer, acaba que fazem essas desgraceiras nas nossas vidas. Nós não precisamos de Santo Antônio, de energia de Santo Antônio, nem de Giral, para desenvolver esse país do ponto de vista do discurso econômico. Basta aproveitar o potencial de energia solar que nós temos. Nós podemos, só com os telhados de Porto Velho, gerar muito mais do que essas duas juntas. Mas não tem lobby para isso. Tem lobby para o grande setor de construção de barragens. Aí tem, de hidrelétrica aí tem lobby. Mas a gente precisa fazer isso, olhar para a nossa realidade com a nossa potencialidade e contribuir para que a vida continue pulsar das nossas populações, para que elas continuem tendo vidas e continue os outros espaços, seja o espaço urbano também investindo na sua potencialidade e respeitando a vida de quem está no beiradão e principalmente a vida da natureza dos peixes, né? Foi o nosso ponto de partida hoje. É isso, Paulo. Essa é a solução. Deixar o rio livre para a vida continuar a pulsar. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui, foi realmente importante.
quero dizer que você é uma pessoa que é uma referência na área socioambiental. Sempre que puder, lembre-se do seu programa aqui, tá bom? Obrigado, Paulo. Em nome do Instituto Madeira Viva, também agradeço mais esse convite e é isso. Quando puder, estarei aqui sim, pode ter certeza. Então tá. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.